Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do GestarCast, o podcast que vem para trazer aí muita informação e leveza para sua jornada materna. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para trazer bate-papos incríveis com profissionais especialistas que vão te levar muita informação para que você realmente tenha um maternar com tranquilidade, com muita saúde e muito bem-estar. Então, mamãe, faça o seguinte, pega aí o teu chazinho, a tua aguinha, teu suquinho. Lembra, se você está amamentando ou gestando, café e chimarrão, não pode. Mas pega essa bebidinha aí que te deixa bem confortável, que faz você se sentir bem acolhida e vem conosco porque o GestarCast está começando. E para a gente começar, eu quero fazer um agradecimento bem especial aos nossos apoiadores. A gente tem conosco aqui então a loja Nina Baby, a Carolina Gerton, Osteopatia para Bebês, Gabriela Rocha, Odontologia, doutora Vanessa Sorondo, Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia, Materna Amamentação, Rabassa, Corretora de Seguros, Abranda, Nutrição Materna Infantil, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo, doutora Paula Trevisol, pediatra, e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que são os primeiros cuidados com o bebê. Aquele assunto que é importante que, além da mãe, toda a sua rede de apoio, né, quem estiver cuidando desse bebê, precisa saber. Então, que rufem os tambores para ela que é médica formada pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, pediatra com residência médica também pela FURG, afiliada da Sociedade Brasileira de Pediatria, título de intensivista pediátrica pela AMIB e o título mais importante dela é ser a mãe do João. Conosco no GestarCast, doutora Paula Trevisol. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando tu me convidou. E acho que vai ser um papo bem legal, bem importante. Ai, com certeza, né, doutora? Até porque, assim, a gente ouve falar muito durante a gestação a questão da gente marcar a consulta pediátrica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. O que é essa consulta pediátrica, né? A importância dessa consulta, quando que essa consulta deve ser agendada? Isso mesmo. Assim, eu vejo que tem sido um cuidado mais recente até fazer essa consulta pediátrica. Acho que antes o pessoal não falava tanto sobre, né? E focava muito os cuidados do pré-natal na mamãe, nos ultrassons, né? Que a gente fica com aquela expectativa quando tá gestando, Exato. né? Fisioterapia pélvica, enfim, tantos profissionais que a gente se preocupa, né? Pensa muito no momento do nascimento, às vezes se prepara um monte para aquele parto vaginal ou para aquela cesárea, enfim. E o pediatra fica lá. Pediatra depois que o bebê já saiu do forninho. Isso, depois a gente vê. Exato. E, na verdade, a escolha do profissional que vai estar ali no nascimento desse bebê é super importante, né? Porque, e isso até é uma dúvida que gera, às vezes, nas consultas pré-natais. As pessoas muitas vezes acham que as condutas ali são determinadas pelo hospital que tu vai ganhar o bebê. Então, eu vou para um hospital mais humanizado, que é amigo da criança e tal. Mas, na verdade, o profissional que vai estar ali que vai determinar muita coisa. Sim, né? é a equipe profissional que você escolheu para estar do teu lado e que vai conduzindo como você quer. Então, tem que alinhar junto com essa equipe, né? Isso. Escolher uma equipe que seja humanizada. Isso. E daqui a pouco, assim, me indicaram tal profissional. Tu vai conhecer o profissional antes e tu não gosta. Então, isso é super importante, né? A escolha do pediatra ser feita no pré-natal e com tempo, porque daqui a pouco tu faz uma consulta ali, não alinhou muito, não gostei, né? Vai em outro, né? Exato. Precisa desse tempo, né? Pra, de repente, vamos você fazer uma procurar outro escolha profissional. consciente, assim, né? Então, tem aquela frase clássica que é meio óbvia, mas é importante, que é só se nasce uma vez, né? Então, saber como que vão ser feitas as coisas, se as tuas vontades vão ser respeitadas ou não, enfim. Eu acho importante, assim. Então, essa consulta pediátrica pré-natal, a gente fala muito sobre esses cuidados no nascimento ali, as rotinas da maternidade, que hoje a gente vai abordar um pouquinho, né? E também é um cuidado que não deve ser desmerecido, digamos assim. Tem que ter.
Sim, exato. E é uma consulta que é importante que a pessoa que vai acompanhar essa gestante no parto faça parte também, né? Isso. Para ela saber o que essa gestante está querendo, o que foi combinado com esse profissional. E também para a pessoa tirar suas dúvidas, né? O que ela vai... O que esperar nesse momento, como que ela se porta na hora, é importante também, né? Super. Eu sempre gosto, inclusive essa consulta, quando eu faço ela online. Porque muitas legal. vezes, vamos supor, é o marido que vai participar. Às vezes a pessoa trabalha em horários mais difíceis de ir no consultório, né? Sim. Eu acho que é uma consulta mais longa, onde a gente tira muitas dúvidas. Então, eu faço ela online. E sempre oriento que a mãe, a gestante, convide quem vai estar com ela no nascimento. Ah, eu quero que a minha mãe esteja comigo, eu quero que a minha irmã, uma amiga. Então, não tem problema, né? Que essa pessoa participe dessa consulta. Porque tem muitos mitos, muitas, né, coisas que vieram mudando com o tempo, né? As atualizações das condutas também. Então, daqui a pouco, aquela pessoa não tá entendendo por que as coisas estão sendo feitas daquela maneira. Claro, e até aquele ponto, assim, também, né? Principalmente a questão do parto vaginal. Muitas vezes a mulher entra, como falo, na partolândia. Partolândia total. E aí ela já não sabe. Quando ela tá pedindo coisas que não é o que ela realmente quer, né? Então, que a pessoa que esteja ali acompanhando saiba, não, o que você queria era isso. Então, assim... Vamos lá, vamos mais um pouquinho, dar aquele apoio, aquela força, que a pessoa também não se fragilize e daqui um pouco, ao invés de encorajar, desencoraje a mãe nesse momento, né? A gente tem, inclusive, a parte pediátrica no plano de parto, né? Então, se é vontade da gestante fazer um plano de parto, o pediatra também ajuda. Porque tem várias coisas ali que podem ser delineadas. A gente sempre diz, né? E eu, quando gestei, fiz um plano de parto, muitas coisas fugiram daquilo ali, né? Sim. Mas eu acho importante porque tu te estuda, tu te informa, né? Então, e o pediatra também pode fazer parte disso. E o que tu considera o momento ideal para marcar essa consulta? Quantas semanas de gestação seria o adequado? Até para ter esse tempo hábil, como tu disse, às vezes de procurar mais de um profissional, né? Quando me procuram antes de 28 semanas, eu acho muito cedo. Né? Como acaba passando muito tempo, às vezes até as pessoas esquecem, né? Que a gente fica com aquele cérebro de mãe, de gestante também. E são tantas informações, né? Que a gente busca. Então, eu acho o ideal ali entre 30 e 32 semanas. A maioria das pessoas faz a partir de 34 semanas. Eu já acho um pouco em cima da hora, tá? Mas entre 30 e 32 semanas, até pra te dar esse tempo, né? Não gostei, vou marcar com outro e tal. Então, mamães, antes de vocês marcarem as fotos de gestante, marca a consulta com o pediatra, faz essa consulta pré-natal, que vai ser super importante. É verdade. A doutora vai explicar para nós agora o que acontece Melhor, qual é o papel, né, do pediatra na hora do parto? O que acontece com o pediatra, com o bebê na hora do parto? Como é que é essa conduta? Tá. Então, assim, eu sempre costumo explicar, né? Essa transição da vida intrauterina para extrauterina é super brusca, né? Então, são muitas mudanças ali para esse bebê. Então, a gente tem como acolher ele de uma maneira mais gentil, de uma maneira mais tranquila, mais natural, que é o contato pele a pele, né? Então, o bebê nascer e ir imediatamente para o colo, preferencialmente da mãe, é super importante para ele ir fazendo essa transição mais aos pouquinhos, mais gentil, né? 1 a 2 para cada 10 bebês precisa de algum tipo de ajuda neste momento, tá? Essa é uma estatística que a gente tem, falando aí numa gestação de risco habitual, que a gente chama, né? Sim. Sem ser um prematuro, sem ter fatores de risco. Então, às vezes, a gente não consegue fazer esse contato pele a pele, porque o bebê precisa de algum cuidado, né? Tá. Mas é aquilo que eu falo para as famílias também. Melhorou, a gente fez ali as condutas e o bebê ficou bem, volta para o pele a pele. Então, também não é impeditivo. Outra coisa que não é impeditiva para o contato pele a pele é a cesariana. Muitas pessoas acham que a pele só ocorre no parto vaginal. Não, na verdade, a cesariana é super importante a gente fazer o contato pele a pele. Às vezes a mãe vai para cesariana sem ter tido sintomas, né? Sem ter tido ruptura de bolsa, contração. Então, até para o corpo da mãe entender, nasceu. Exato, então, disparo hormonal, quando a gente faz o pele a pele, é tri importante. Sim, o corpo precisa entender que ele precisa liberar hormônios agora para essa produção do leite, enfim, né? Exatamente, né? Então, o pediatra é que vai comandar essa coreografia aí, né?
E a gente faz esse contato pele a pele imediato. Muitas vezes a mãe também não tá se sentindo bem. Eu mando o pai tirar a blusa e vamos fazer o pele a pele no pai. Exato. Isso é importante de reforçar, né, doutora? É pele a pele. É pele com pele. Não é tecido com tecido. Não é o bebê enrolado e o pai com roupa, né? Ou a mãe tá ali na hora do parto, na cesárea mesmo, que já tá sem nada, mas o bebê tá enroladinho. É ambos pele a pele, né? Exatamente. Às vezes existe aquela preocupação com a temperatura. O bebê tava numa temperatura quentinha lá dentro do útero. Agora saiu. A própria sala é aquecida, né? Mas nada aquece mais que calor humano, né? Exatamente. Então, que esse bebê venha pra mãe ou pro pai, até pode tapar ele, mas que o corpinho em si esteja, a barriguinha, enfim, em contato com a pele. Isso. E depois o paninho ali por cima, a cobertinha por cima, né? Tu sabe que no fim do ano, agora, de 2024, eu fiz um curso com uma equipe da Noruega, que eles são muito pioneiros em pele a pele, assim, né? É um casal, um pediatra e uma enfermeira pediátrica, neonatal. E tem estudos que mostram aquelas... Sabe aquelas fotos que aparece a temperatura, assim, vermelho, azul? Sim. O corpo da mãe já adapta a temperatura ali para o colo, parte né? superior. Exatamente. Então, não tem comparação um berço aquecido, que é aquele berço de atendimento, com o colo, né? Então, tudo é muito perfeito, já é a natureza é maravilhosa, né? E inclusive, eles desmistificam um pouco a coisa da golden hour, que é uma coisa que tá caindo aquela hora de pele a pele. Na verdade, são horas de pele a pele. É o máximo de tempo possível. Isso, o ideal seria até 6 horas de pele a pele. Nossa. Né? Então, a gente tá aí mudando bastante essa cultura, né? E o quanto é importante o pele a pele para a saúde do bebê, né? A questão de microbiota, enfim, né? A função também de não tirar para dar banho, vamos supor, um banho precoce, né? Que era uma conduta muito utilizada. O bebê nascia ali, dá um beijinho na mamãe e vai pro banho, né? Sim, já afastava total, né? O bebê já ia para outro lado, a mãe ficava ali, enfim. E o bebê horas depois do nascimento, né? Então, isso é totalmente antifisiológico, né? Então, o bebê tem que nascer e ficar ali no colo, ficar sentindo o cheirinho da mãe. A gente vai esperar esse cordão parar de pulsar para clampear, né? Então, o bebê recebeu o sangue da placenta, porque quando ele nasce, ele ainda está conectado na placenta. Sim. Né? Até a placenta deixa ele absorver o máximo de ferro possível ali. Exatamente. Também vem um sangue oxigenado, que ajuda ele, porque ele estava lá dentro do útero, cheio de líquido. Aquele líquido tem que sair, tem que entrar o oxigênio. Então, até isso acontecer, a placenta também ajuda. Então, aquele cordão umbilical vai pulsando, ali a gente deixa no colinho, deixa parar de pulsar. Então, não tem comparação, né? Muito mais... Além de uma delícia, é muito mais fisiológico. É maravilhoso. E, doutora, quais são, então, assim, os cuidados, né, iniciais? Depois, beleza, a bebê nasceu, foi fez esse contato pele a pele, de repente, enquanto tá nesse pele a pele, o que o pediatra vai fazendo? Como é que é essa conduta? Normalmente, o bebê busca o peito naturalmente ao redor de 20 minutos de vida. Claro, medicina não é matemática. Então, uns buscam antes, uns buscam depois. Mas eu gosto muito de deixar eles fazerem essa busca também, né? A gente não precisa que o bebê nasça e já saia mamando. Também é outra desmistificação, né? Então, estimulamos ali o aleitamento materno, clampeado o cordão. O bebê fica de touca, fralda e cobertor por cima e pele a pele o máximo possível. Em algum momento ele vai ter que ser examinado, né? Então, normalmente ali entre 6 e 12 horas de vida, a gente faz um exame físico daí bem completo, né? Ver todas as características ali desse bebê. E depois parte para os testes, que hoje em dia é olhinho, linguinha, orelhinha. Sim, são vários testezinhos. Tem as vacinas também, né? Que o bebê faz logo ao nascer ali, aquela administração da vitamina K. Isso. Essas condutas, né, da maternidade, essas rotinas da maternidade, eu digo para as famílias, tem umas que são inegociáveis e tem umas que são negociáveis, né? Então, as que a gente não pode abrir mão são as vacinas, né? O bebê precisa receber a vacina de hepatite B e a BCG ao nascimento. O ideal é que a da hepatite B seja feita até 12 horas do nascimento, tá? Mas às vezes é atrasado e tudo bem. Mas o ideal é que seja feito.
Como é que a gente pode minimizar esse desconforto? Como é que a gente pode deixar isso mais tranquilo para o bebê? Fazendo no colo, fazendo com o bebê em aleitamento. Hoje a gente sabe que o mamar no peito é a mama analgesia, né? Então, mamar no peito alivia a dor. Então, por que não aplicar essa vacina com o bebê no colinho da mãe ali mamando o peito, né? Então, numa perninha recebe a hepatite B, na outra perninha recebe a vitamina K. Enquanto tá no próprio pele a pele, tá ali fazendo a mamagiosia, já vai fazendo os testes, já vai fazendo algumas verificações e as próprias vacinas. Perfeito, sinais vitais, tudo pode ser feito ali. Não precisa interromper o pele a pele para isso. E isso é uma questão de combinar com a equipe. E se botar no teu plano de parto, informar a equipe vai ajustar pro máximo possível daquilo ali que tu planejou, digamos assim, né? A BCG é aquela do bracinho. Que né? fica a marquinha aquela. Isso. E essas a gente não consegue negociar. A vitamina K, ela é uma vitamina que protege contra a doença hemorrágica do recém-nascido. Que é uma doença que não tem muito como tu prever, né? Tipo assim, se a mãe toma anticoagulante, o bebê vai sangrar, então tem que fazer. Na verdade, não tem muito como delinear esse risco. E como é uma doença grave, a gente tem como medida populacional fazer em todos os bebês. Então, da vitamina K a gente não consegue fugir. Se tentou uma época a vitamina K via oral, eram várias doses, não tinha uma absorção muito boa, não tinha resultados muito bons. Hoje em dia nem tem mais disponível. Sim. Então essa aí a gente acaba tendo que fazer. Procuramos fazer no colo em aleitamento, como eu expliquei. O colírio é uma polêmica, né? Exato. Tem a questão do colírio. Se tu entrar em qualquer blog de maternidade, todo mundo, crucificando o pobre do colírio. Na verdade, a gente tem, né, a conjuntivite neonatal, que é uma outra infecção bem possível do bebê apresentar, que é uma infecção muitas vezes causada por clamídia e gonorreia. Daí a pessoa fala, não, eu tenho um relacionamento monogâmico, eu tenho certeza que eu não tenho nenhum IST, coleta-se às vezes o painel de IST, não vou fazer colírio. Tudo bem. Tem alguns casos da conjuntivite neonatal que são causadas por bactérias da flora da mãe, né? Que não são causados por gonorreia e clamídia. Sim, nem sempre é por esse tipo de doença. Exatamente. E também nem sempre o risco é só no parto vaginal. Porque às vezes as pessoas acham que como o bebê passa pelo canal vaginal, ele entra em contato com as bactérias. Vai ter outras contaminações ali. Isso. Na verdade, a partir do momento que rompe a bolsa de líquido amniótico ali, por exemplo, na cesárea, o bebê já tem contato com as bactérias da flora da mãe. E antigamente se usava um colírio que ele era extremamente forte, digamos assim. Ele causava uma conjuntivite química em muitos bebês. O Credê, que é o nitrato de prata, é um colírio que ele incha muito o olhinho. Às vezes o bebê fica com secreção do próprio colírio, né? Então, realmente, esse colírio, ele caiu, né? A gente procura não usar mais. E hoje em dia a gente usa um colírio, que é a iodopovidona, que é bem tranquilo. Então, eu comecei a usar esse colírio, a gente fez a troca dessa rotina na FURG quando eu estava na residência em 2014. Então, não é uma coisa tão recente assim também, né? Eu digo, eu tenho mais de 10 anos de experiência com o iodopovidona. E, na verdade, ele é super tranquilo, ele é indolor. É uma gotinha em cada olho uma vez. Então, também não é um tratamento que tu vai ter que fazer. Sim, é na hora. Isso aí. É logo ao nascer. Então, eu falo assim, olha, se for da vontade de vocês, não fazemos. Podemos observar o bebê. Se perguntar, Paulo, o que tu recomenda? Eu recomendo que faça, tá? Mas é uma conduta negociável. Perfeito. E os testes que você falou, doutora, né? A questão... Tem alguns testes que é feito depois, né? Tipo o teste do pezinho, em torno de uma semana depois do nascimento, né? Tem o teste do olhinho, que também é feito depois com o próprio... Acho que daí é com oftalmo, né? Não necessariamente. O pediatra pode fazer. Tá? Eu costumo fazer nesse primeiro exame o teste do olhinho. Tu tendo um oftalmoscópio, o pediatra é capacitado para fazer o teste do olhinho. Perfeito. O teste do olhinho é muito simples, né? É que nem quando a gente tira a foto e sai com o olho vermelho. Tipo, é só para ver se a luz tá passando pelas camadas do olho. Porque a gente tem na retina, que é a última camada do olho, os neurônios que leem a imagem. E eles só se desenvolvem com a luz. Então, se tu tem algum bloqueio da luz, aquele olho nunca vai enxergar, entende? Então, por isso que é super importante a gente ver se tá passando a luz. Então, ele pode ser feito, sim, pelo pediatra. Eu tenho vontade de levar num oftalmologista, eu quero fazer uma avaliação mais completa, tudo bem. A rotina pediátrica é a avaliação oftalmológica com 1 ano e meio, normalmente, tá?
mas pode ser feito pelo PED ou pelo oftalmo. Pelo oftalmo. Tem o da orelhinha também, né? Isso. Pra ver questão auditiva, realmente, Isso. né? O pezinho e o da orelhinha, normalmente a gente acaba não fazendo no hospital, né? Porque a fono tem que fazer o teste da orelhinha. E muitas vezes, e aconteceu isso com o João, com o meu filho. Ele tava com muito vernix ainda dentro do conduto auditivo, a gente não conseguiu fazer o teste da orelhinha. A gente marcou com 10 dias e depois teve que voltar lá com 1 mês, porque não dava pra fazer. Não dava pra fazer. Então, o teste da orelhinha, a gente tem uma margem de tempo um pouco maior pra fazer, tá? Teoricamente, até os 3 meses, né? Mas eu digo, quanto antes fizer, melhor. Mas não tem aquela pressa que nem o teste do pezinho. O teste do pezinho, a gente tem um dia ideal de coleta ali, que é mais ou menos no 5º dia de vida, né? E uma coisa importante de falar, que nem todas as famílias sabem, é que o teste do pezinho da unidade básica que o SUS fornece é totalmente diferente do teste de laboratório, né? Então, acaba que é um investimento super importante o teste do pezinho. Detecta muitas doenças, né, Muitas. doutora? No SUS, hoje, ele já tá bem melhor do que era, tá? Mas ele detecta em torno de 10 doenças. Os do particular detectam 30 e poucas, 40. E hoje em dia a gente tem o Nova Era que detecta, tipo, 300 doenças. Nossa. Então, são doenças graves, que demoram a dar sintomas, né? E aquilo ali muda totalmente o desfecho, né, da criança. Então, é super importante. E o teste da linguinha, que hoje em dia tá bem em alta, graças a Deus, porque faz toda a diferença, que o pediatra também é capacitado para fazer, tá? Então, nesse primeiro exame físico que eu falei para vocês, que eu faço bem completo, eu já faço esses testes, né? O do olhinho da linguinha, a gente avalia o frênulo lingual para ver se a linguinha não é presa, porque língua presa super afeta a amamentação. E aí, muitas vezes entram em desmame, né? Em Isso. função por causa da... A Cris esteve aqui, A né? Cris teve da Bresolim. materno-amamentação. Foi o nosso primeiro episódio da Aham. primeira temporada. Inclusive, quem não assistiu, vai lá, assiste. A Cris fala Maravilhosa. bastante sobre essa questão da amamentação. E ela fala sobre o teste da linguinha, né? A importância de observar, porque realmente é uma das causas de fissura, né? Da mama, enfim. E o bebê não consegue fazer uma pega adequada. Aí, e às vezes, chega lá na consulta pra mim já com 1 mês. Perdeu um monte de peso, a mãe ficou super estressada. A mãe tá triste, não traumatizada, não quer mais nem saber de amamentar, porque é horrível, porque tá vê uma doendo. língua presa. Então, a gente É já algo tenta super- fazer isso super mais simples de precoce. resolver, né? Exatamente. A gente tenta fazer isso o mais precoce possível. Eu não faço a frenotomia, tá? Eu sei que tem alguns pediatras que fazem. Eu sempre encaminho pra odonto. A gente tem algumas odontos parceiras aí que encaixam os nossos pacientes em horários alternativos. E então, o teste do olhinho da linguinha. No hospital, é feito pela equipe de enfermagem o teste do coraçãozinho, tá? Ele é feito mesmo se o bebê tem um ecocardio fetal normal. Isso também é outro mito que a gente desmistifica, assim. E ele é simplesmente ver a saturação de oxigênio na mão e no pé e comparar os valores. É um teste indolor, bem simples, bem tranquilo. Bem rapidinho também, né? É. Porque a saturação E é aí, segundinhos. normalmente, quando dá alta, a gente programa daí o teste do pezinho e da orelhinha, que são depois. Ah, perfeito. E as consultas depois, doutora, né? Esse acompanhamento pediátrico. Beleza, tudo ok, saiu do hospital, deram alta. De quanto em quanto tempo é adequado manter essa rotina das consultas pediátricas? A primeira consulta, o ideal é que seja feita na primeira semana de vida, né? Então, às vezes, entre 5 dias, 7 dias, às vezes a gente consegue esticar para 10 dias por ajuste de horários ali, no máximo, para a gente ver perda de peso, que é super comum eles perderem peso. Muitas vezes o bebê fica amarelinho, né, que é a icterícia. Então, a gente tem que avaliar esse bebê mais frequentemente. Ver essa amamentação, como é que tá, dar esse suporte. Então, essa primeira consulta, normalmente, ela é nesse intervalo mais curto. Estando tudo ok, voltou a ganhar peso, tudo certinho, aí a gente pode fazer essas consultas mensais. Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda consultas mensais até 1 aninho. Quando a gente faz a caderneta de saúde do bebê, ou ganha no hospital, ou manda fazer, né? Na internet hoje em dia tem os modelos Muitos modelos, fofinhos. Se tu for ver ali, ele tem a consulta da primeira semana, de 1 mês, 2 meses. Depois você começa a pular. 4, 6, 9, 12 meses. Muitas mães perguntam, tá, com 3 meses eu não preciso vir? Na verdade... então no inicinho ainda, né? Na verdade, aquele é o esquema do SUS, tá? Então,
Tu imagina entre 4 e 6 meses tu não ter nenhuma consulta, né? Não, e muda Muito tanta tempo. coisa, né? De Aham. 4 a 6 meses tem marcos importantes que a criança precisa Exato. desenvolver, que o pediatra vai dar essa orientação, né? O bebê tem que estar Exatamente. sentando, porque ele vai entrar em introdução alimentar depois. Então, a mãe Isso. também precisa já ter tido esse tempo antes, esse contato antes, para se preparando. É. Beleza, fez 6 meses. E aí, já posso tacar comida agora? Que tipo de comida? Ou o que eu tenho que esperar? Qual alimento que eu vou Isso. primeiro, né? Então, esse acompanhamento mês a mês é fundamental no primeiro Eu ano, acho, né? assim, de puericultura, a consulta de 5 meses é uma das mais importantes. Porque a gente já fala dos sinais de prontidão para alimentação. Eu dou uma assessoria ali nos utensílios, né? Então, cadeirão, pratinho, talher, tudo tem especificidades, né? Então, eu acho uma consulta, assim, bem importante. E eu vou dizer isso com propriedade, assim, o quanto é importante essas consultas, que às vezes a gente pega, talvez estava fazendo acompanhamento pelo SUS, e aí o SUS vai pular, e eu não quero fazer particular porque é um custo e tal. Mas, principalmente quando a gente pega essa fase da introdução alimentar, é tanto acessório que a gente vê na internet que a gente acha que a gente precisa de todos. A gente tem umas coisas que eu comprei pra Ana Laura, que assim, nada funcional que tá lá. Agora ela usa pra brincar. Ela faz conta, os papazinhos pras bonequinhas dela, pros brinquedinhos dela, porque não serviu de nada. Então, às vezes, a gente acaba gastando um dinheiro em coisas desnecessárias, né? E aí, muitas vezes, não faz esse que é um investimento, né? É um investimento realmente que tu vai ter ali muitas informações, muitas dúvidas que você vai tirar. Isso. Algo que eu achava assim. Importantíssimo das consultas era o pediatra me dar aquela orientação, porque mãe de primeira viagem, né? O que esperar desse bebê nesse mês? O que esse bebê tem que estar fazendo nesse mês? Né? Porque a gente vai vendo ainda mais hoje em dia com a internet que traz um conhecimento que a gente pode ser maravilhoso, mas às vezes as mães ficam nessa comparação. Porque o bebê lá da fulana já está engatinhando, já está não sei o quê, o meu ainda não, e a idade é a mesma, ou sei lá, tá com menos idade que o meu, já está fazendo tal coisa. E a mãe fica nessa angústia, né? Nessa preocupação. Então, ter esse profissional ao lado que está ali realmente acompanhando esse bebê passo a passo, né? Dessa jornada é fundamental, né? Fundamental. Na verdade, a internet veio com muita informação e uma informação de qualidade é ótimo. Porque tu vai ali, tu tira uma dúvida e tal. Só que, na verdade, hoje informações de tudo que é tipo. Qualquer um com celular pode se intitular, né? Expert em alguma coisa. Exato. E, na verdade, tu ter um profissional para te orientar, né? Uma pessoa que tu confie, uma pessoa que esteja presente ali para ti, que te acolha, tire tuas dúvidas, é essencial. É assim. essencial. Doutora, e aonde que as nossas ouvintes te encontram? Tu faz essa consulta para Natal, como tu falaste, né? Online, mas lógico que para ter o atendimento depois tem que ser presencial. Isso né? mesmo. Então, as pelotenses aqui que acabam sendo agraciadas com a doutora Paula, como que elas te encontram? Fala aí tuas redes, teus contatos, enfim. Então, no Instagram, vocês me encontram no @ped.paulatrevisol, tá? Lá eu posto minha rotina de trabalho, mas também posto minha rotina de mãe. Eu digo que é super importante. Uma semana de mãe de João, eu era totalmente outra pediatra, né? Porque nada como tu ter um bebê no colo ali pra tu ver realmente o que é o maternar. Exato. E então, vocês no Instagram me encontram ali. Eu atendo na clínica Pronto Nino, que fica no Shopping Pelotas. A Pronto Nino é um coworking, né? Muitas pessoas não sabem disso, acham que é só um pronto atendimento pediátrico. Temos pronto atendimento pediátrico ali. Todo o horário do shopping fica um pediatra à disposição para consultas, né? Agora com essas síndromes respiratórias e coisa, então super importante a gente saber que tem um lugar com pediatra, né? E até às 22 horas, que é o horário do shopping, né? Das então 10 também às 22. é bem estendido. E ali também atendem profissionais com o meu consultório ali, né? Então, vocês podem entrar em contato diretamente com a Pronto Nino para agendar a consulta. E caso seja uma consulta pré-natal, eles encaminham daí o meu contato pra gente combinar. Legal. Doutora, pra gente ir se encaminhando pro final, tá? Vamos fazer a seguinte analogia? Vamos imaginar que a doutora Paula tenha o contato de todas as gestantes e puérperas ali, né? As mães de um pós-parto bem recente do mundo. E que tu possa mandar uma mensagem numa lista de transmissão que vai chegar para todas essas mulheres. Que mensagem tu mandaria? Nossa, eu pensei tanto. Eu vi a primeira temporada e cada episódio eu pensava numa coisa. Porque é um momento que a gente precisa de tanto acolhimento, né? A gente fica tão vulnerável, tanto na gestação quanto no pós-parto. Mas o que eu acho que seria a minha mensagem seria se entregue para o processo, né? Se entregue para o momento.
Eu, Paula, sou uma pessoa, né, com ansiedade, enfim, meio controladora. A gente entra num ritmo na nossa vida que a gente quer determinar tudo e o filho tá ali para te mostrar que não. Então, às vezes, a gestação inteira, assim, né? Na gestação, Nada eles está no já nosso mostram controle. para nós, exatamente, o processo do nascimento também, ou um parto vaginal, um parto cesáreo, te mostra também, como a gente estava conversando antes, né? Que eles vão determinar muita coisa, então a gente não pode ficar tentando controlar tudo, né? Tem que dar colo, fica com o bebê no colo. Ai, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Dá um colo. Passa tão rápido. Um recém-nascido tem 28 dias. O que é 28 dias, né? Na nossa vida, passa assim. Então, esse processo, viver cada fase, entender que no início o bebê vai precisar um monte de ti, mas isso passa, né? Às vezes, a nossa rede de apoio fala: ai, tu tá dando muito colo, tu tá dando muita teta, tu tá dando balda de colo, né? Que é essa expressão que a gente fala. Faz parte daquele processo. Tem a esterogestação, que é esse período que o bebê tá entendendo ainda que não tá fora do útero. Então, ele precisa disso, então se entrega. Ai, que lindo. Linda mensagem. Bem isso mesmo, é bem isso. Doutora, um agradecimento muito especial, uma alegria ter você aqui conosco, trazendo informações riquíssimas, né? Super importante. Como a gente falou, tem muita informação na internet, mas informações realmente basadas, né, em conhecimento científico, realmente informações de qualidade. Então, o objetivo do GestarCast é esse, é trazer esse conhecimento para que as mães possam ir para esse momento, para poder viver depois dessa fase de um pós-parto mais tranquilas, com menos ansiedade, né, tentar reduzir ao máximo, porque a ansiedade também é algo que faz parte. De toda a gestação, enfim. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. As portas do GestarCast estarão sempre abertas, que a gente tenha outros encontros desse, né? Até eu gosto sempre de deixar esse recado para as nossas ouvintes. Deixa nos comentários outros assuntos que vocês querem saber a respeito, né, desse tema em relação à pediatria, ao médico pediatra, porque a gente possa fazer cada vez mais episódios que sejam objetivos, que vão atender realmente, né, as dificuldades, enfim. Com certeza, contem comigo. Então, muito obrigada. A xícara é um presente do GestarCast para ti. Que lindo, dá para tomar teu cafezinho, teu chazinho, lembrar de nós lá com todo carinho. Amei, muito obrigada. Obrigada pelo convite, amei. Muito obrigada a vocês aí, as mamães, as suas famílias, né, que nos acompanharam, que ficaram conosco nesse episódio. Como eu disse, deixa nos comentários outros assuntos também que vocês querem ver, com outros profissionais, enfim, para que a gente realmente possa ir trazendo cada vez mais profissionais que vão atender vocês, que vão contribuir para que vocês realmente tenham uma gestação, uma pré-concepção, uma gestação e um maternar com muito mais leveza, com informação, com conhecimento e que seja tranquilo, com muita saúde. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Acompanhe, né, a gente nas nossas redes sociais. O @do GestarCast é gestar.cast no Instagram. Lá sempre tem informações, né, os cortes aqui dos episódios. Pode me acompanhar nas redes sociais também, @Ana Paula Dias Correia. Eu também coloco bastante conteúdo lá e algumas informações dos próprios episódios, né? O GestarCast agora está em novo horário, então todo domingo às 10 horas, antes era às 22 horas, agora a gente vai começar a subir os vídeos às 10 horas, então todo domingo às 10 horas vai ter aí episódio novo para vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês. Lembra aí, né? Se você entrar em trabalho de parto essa semana, eu desejo que você tenha uma ótima hora, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês, que tudo ocorra bem. Então, beijo grande, até um próximo episódio.